E aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Neste vídeo a gente vai aprender como criar esse autocomplete. Então você vem aqui, digita a sua busca, ele completa para você o valor e depois você seleciona o valor que você quer buscar. Então se você quer aprender como criar esse autocomplete em JavaScript, fica comigo até o final desse vídeo que eu te mostro. Mas antes, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Bom, pessoal, então a gente vai começar criando o nosso documento HTML. Então vou passar aqui um HTML, tab. O título do meu documento vai ser Autocomplete em JavaScript, ok? Abaixo da tag title eu vou colocar o link da minha folha de estilo. Vou mandar abrir o arquivo, segurando o Ctrl e clicando em cima dele. O Visual Studio Code fala que não dá para abrir o arquivo porque ele não existe, então vou mandar criar ele, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai resetar alguns elementos HTML. Então eu vou vir aqui, selecionar todos os elementos e vou passar um margem 0 e também um padding 0. Vou passar aqui um box size border box para não ter nenhum problema com os paddings e vou passar um ladder space de 1 pixels. Então eu quero um espaçamento entre letras aí de 1 pixels. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu list style e vou dar um nome porque eu não quero os marcadores na minha lista. E agora eu vou definir uma fonte. Então eu vou passar aqui o font family Poppins e vou passar aqui o sans serif. E agora a gente precisa instalar a nossa fonte. Então vou vir aqui em cima para deixar o cursor. Vou dar um Ctrl Shift P porque eu tenho uma extensão. Então abri a paleta de comandos, digito aqui Google para mim utilizar a extensão do Google que importa para mim não só o link da fonte, mas também o @import dela. Então a gente vai selecionar aqui o @import e vai digitar o nome da fonte que é Poppins. E aí ele cria o link aqui pra gente, ok? Vou salvar e agora eu vou vir aqui no meu HTML. Aqui no meu HTML eu vou criar os meus elementos. Vou criar uma div que vai ser o meu elemento pai. Dentro dessa div eu vou criar um input do tipo text. Aqui embaixo desse input eu vou criar uma UL e dentro dessa UL eu vou criar uma li com o nome de Carlos. Aqui é Carlos. E aí, pessoal, eu vou vir aqui na minha div e vou passar uma classe para ela chamada de container. Aqui no meu input, eu vou passar um placeholder, inform, aqui é inform, sua busca, aqui é busca, 2 pontos. Aqui na minha UL eu vou passar uma classe chamada de lista. E aqui na minha li eu vou passar uma classe chamada de lista-item, ok? Vou duplicar essa li segurando Shift Alt, seta para baixo, 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho 5 lis. A minha segunda vai ser do Cláudio. A terceira vai ser da Bárbara. Depois eu vou ter o José, aqui é José, e por último eu vou ter aqui o João, ok? E aí eu completo a minha lista. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou vir aqui no meu index.html e vou abrir ele no meu navegador utilizando o Live Server, ok? Para a gente ver aí os elementos que a gente já tem. E aí a gente tem todos os nossos elementos já criados. O que a gente vai fazer agora? Centralizar ele e aplicar uma cor de fundo. Então vamos voltar aqui no Visual Studio Code, no nosso Style, e vamos vir aqui embaixo, pessoal, e vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar a nossa body, ok? E a nossa body, deixa eu fechar isso aqui, e a nossa body ela vai ter um background color orange, ok? E aí eu vou vir aqui e vou alterar a tonalidade dele, ok? Vou mudar aqui, né, o RGB dele. Vou salvar e a gente já tem a nossa cor laranja. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar o display flex para a gente poder centralizar os elementos na tela. Então vou utilizar aqui o justify content center para centralizar esses elementos. Agora a gente vai atacar a nossa container. Então vou dar um ponto container, que é ponto container, e o nosso container
ele vai ter um margem top de 28 pixels, ok? A gente tem aí um espaçamento superior aí, ok? O que a gente vai fazer também? A gente vai pegar e definir aí um IDIF para ele de 100%. E aí a gente vai definir um max width para ele de 450 pixels, ok? E aí, se a gente vir aqui e definir um background color para ele, o white, a gente consegue perceber o tamanho que ele vai ter, ok? O que eu vou fazer aqui? Vou diminuir esse de 450 para 424, ok? Vou remover esse background daqui e depois do nosso container a gente tem o nosso input. Aqui no nosso input eu vou dar um padding de 15 pixels e um font size também de 15 pixels. Eu preciso pegar a largura inteira aí do meu container. Então eu vou passar um IDIF de 100% para ele. E aí a gente já tem aí o nosso campo input estilizado. Vamos tirar esse outline dele também e essa borda. Então vou dar um outline none e vou dar um border 0 para ele. E aí a gente tem ele aí completinho. O que a gente vai fazer agora? Depois do nosso campo input, a gente vai atacar a nossa lista. Então eu vou dar um ponto lista aqui para a gente poder atacar ela. O que eu vou fazer aqui na nossa lista? Eu vou dar um background para ela color blue, ok? E aí eu vou vir aqui e alterar também o RGB dela. Vamos jogar aqui esse RGB, ok? Prontinho. O que a gente vai fazer aqui? Só isso, né? Vamos atacar agora a nossa lista tracinho item. E o que a gente vai fazer na nossa lista tracinho item? A gente vai passar um color, né? FFF, então primeiro a cor branca. A gente vai ter um padding de 15 pixels, ok? E a gente vai ter um font size de 15 pixels também, ok? O que a gente vai ter mais? A gente vai ter aqui um border bottom de 1 pixels solid na cor FFF, ok? E aí a gente vai remover essa última bordinha. Então vamos vir aqui fora da nossa lista item, a gente pega ela de novo, dá um 2 pontos last shield. E aqui no last shield a gente passa o border 0. Então o último elemento não vai ter aí nenhuma borda, ok? O que a gente vai fazer agora? Esse font size de 15, vamos passar um 16. E aí fica bem melhor. Aqui no input a gente faz a mesma coisa, ok? Prontinho. O que a gente vai fazer agora? Dar um efeito de hover e utilizar aqui o cursor pointer. Então vamos vir aqui em cima, ó, na lista item, e passar um cursor pointer para a gente tratar aqui com essa mãozinha aqui, com esse apontando o dedo aqui, ó, para o elemento. E aí eu vou vir aqui embaixo e vou dar um lista item 2 pontos hover. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai utilizar aqui o background color e um RGBA para a gente poder mudar aí, utilizar aí um alfa. Então vamos passar um 0, 0 e aqui vamos passar um 0.1, por exemplo, ok? E aí a gente muda aí, né, a tonalidade quando a gente passa o cursor em cima do nosso elemento. Então a gente finaliza aqui, pessoal, essa formatação. O que a gente precisa fazer agora é utilizar o nosso JavaScript. Então antes do fechamento da body, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a tag script, .src. Eu não vou trabalhar com ele incorporado, então vou vincular um arquivo aqui dentro, né, do meu HTML. Então vou passar aqui o nome do arquivo, script.js, e vou salvar. Como eu não tenho ainda esse arquivo, eu vou segurar o Ctrl e vou clicar em cima dele para mandar abrir o arquivo. Como ele não existe, eu vou mandar criar, ok? E aí, para a gente começar, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa criar a nossa lista. Então eu vou utilizar um array para criar essa lista. Então constante array nomes será igual. E aí eu vou passar aqui um array, ok?
eu tenho aqui uma cola, para mim não ter que ficar digitando nome por nome. Então, Ctrl C, venho aqui no meu script e colo. Venho aqui embaixo, dou um console.log em arrays nomes. E aí, se a gente pressionar aqui F12 no nosso navegador, ele abre o console e mostra pra gente um array com 30 posições, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa ordenar esse array em ordem alfabética. Então eu posso vir aqui no meu console e utilizar a sort. Quando eu faço isso, a gente já altera o nosso array para a ordem alfabética. Só que eu preciso armazenar isso numa variável. Então eu dou uma const chamada de ordenar nomes igual e passo aqui o meu array nomes.sort, ok? Posso vir aqui e trocar pela ordenar nomes, que eu tenho a mesma coisa, ok? Vou remover esse console daqui e agora eu preciso selecionar o meu campo input, porque vai ser aqui que eu vou passar a minha busca. Então eu vou fazer o seguinte, como eu quero buscar um nome, eu tenho que selecionar o input e dizer aqui ó, que eu vou dar um document.carrySelector para selecionar ele. E o nome do elemento é input, ok? Então utilizamos aí a carrySelector. Como a gente só tem um campo input, a gente não precisa atribuir nenhuma classe para ele, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos atribuir um evento de teclado para o nosso input. Então input, dois pontos, vou passar aqui, quer dizer, ponto, add event listener, e aí eu passo aqui como primeiro parâmetro o nome do evento. Vou passar aqui um key-app para ele, passo uma vírgula, abro e fecho a minha arrow function, ok? Então vou utilizar aqui uma arrow function e não uma função. E aí, pessoal, o que acontece? Então quando eu digitar aqui uma letra, ele vai abrir aqui para mim a minha lista com todos os nomes que começam com essa letra. Só que antes a gente precisa percorrer o nosso array, que agora está armazenado na ordenar nomes, porque a gente está trabalhando com esse array em ordem alfabética. Então eu vou vir aqui e vou dar um for of, ok? Vou passar aqui uma let n, pode ser até nomes, ok? E aí eu vou dar um of, ordenar nomes, ok? Passo aqui as chaves e dou um console.log em nomes. Fazendo isso, né, quando eu digito aqui uma letra, ele traz para mim todo o meu array. Só que eu não quero que ele traga todo. Eu quero que ele traga apenas as palavras que começam com essa letra, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer então? Vamos remover esse console daqui. O usuário pode vir aqui e digitar uma letra minúscula. Então a gente tem que pegar tudo isso aqui, né, a primeira letra, e também definir como minúscula para a gente poder depois fazer a pesquisa, né, igual o que está sendo digitado aqui. Como que a gente faz isso? Eu posso debugar antes dando um console.log e dizendo que nomes, ponto, e aí ó, eu passo aqui um to, né, aí eu tenho aqui a to lowercase para mim colocar tudo minúsculo. E aí se eu digitar um A aqui, ó, fica a primeira letra do nome minúsculo, ou seja, todo o nome em letras minúsculas. E aí o que vai acontecer? Eu preciso, além de fazer isso, usar aqui um método onde na hora que eu digito a primeira letra, ele busca aqui a primeira letra e me traz, né, apenas as palavras que contêm essa primeira letra. Então vamos fazer isso. Vamos remover esse console.log daqui e criar uma condição. A gente vai determinar aqui os nomes, precisam ser em caixa alta, ok? E a gente precisa fazer o quê? Utilizar um método que vai retornar true quando haver dentro do meu array, tá, letras que começam com o que eu passar aqui dentro do meu campo input. Então eu vou utilizar o ponto e aqui na frente eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o starts with, ok? E vou passar aqui dentro desse cara, desse método, a minha condição, ou seja, o meu campo, né, o meu valor aí, para mim poder comparar e retornar desse array
valores que começam com essa primeira letra, ok? Então vou passar aqui, esse campo é o input.value, aqui é value, e aqui na frente eu também quero que ele seja, né, que seja aí tudo minúsculo, ok? Ou seja, que a primeira letra seja minúscula. Vou vir aqui, vou dar um console.log em nomes, ok? Fazendo isso, se eu digitar a letra A aqui, ó, ele só traz para mim nomes que começam com a letra A. Se eu passar o C, só nomes que começam com a letra C, ok? Só que eu tenho um problema, se eu limpar aqui, ele me traz tudo. Então não posso limpar e trazer toda a lista. Então o que que eu faço? Eu utilizo aqui, ó, uma expressão que se o meu campo input.value for diferente de vazio, eu não quero nada, ok? Ou seja, se ele for diferente de vazio, eu vou trazer. Agora, se ele for igual a nada, sem nenhum caractere, eu não quero trazer nada. Então, vou salvar. Se eu digitar o A aqui, ele me traz. Se eu apagar, eu não tenho nada. Então, eu utilizei esse argumento aqui para ele me dar tudo que for diferente de vazio, uma string vazia, ok? E aí, a gente finaliza essa primeira parte. O que a gente precisa fazer agora? De fato, criar a nossa lista. Então, eu tenho que remover essa lista daqui. Então, vamos vir aqui, né, no nosso index.html e remover aqui o nosso item de lista, ok? A nossa lista não, o nosso item de lista. E aí, eu volto aqui no script, a gente precisa criar ela dinamicamente. Então, a constante lista item, ok? Vai armazenar o quê? Um elemento. Então, a gente vai criar esse elemento, que é a document create element, vai criar para a gente. Qual que é esse elemento? Uma li, ok? Então, a gente vai criar uma li. Vou vir aqui, vou debugar, então, console.log, lista item. Se eu vir aqui passar um A, ele vai criar lis para mim, de acordo com a quantidade de letras que tem, né, de nomes que tem com essa letra. Se eu vir aqui salvar e passar um S, eu só tenho duas pessoas que começam com a letra S. Então ele me traz duas li. Se eu vir aqui agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar aqui agora e passar a classe, que foi a classe que a gente atribuiu aqui para esse elemento, né? Ó, a lista tracinho item. Então vamos atribuir essa classe para a gente poder ter a formatação do nosso CSS. Então, lista item, .class list, .add para a gente adicionar. Qual é a classe que a gente vai adicionar? A lista tracinho item. Agora, se a gente der um console.log na lista item, além da gente criar as lis, a gente também vai passar lá como parâmetro, né, como propriedade lá, como atributo, a lista item. A gente vai passar essa classe. Então, se eu vim aqui digitar A, ele me trouxe as lis de acordo com a quantidade de nomes que começam com a letra A, e também ele já atribuiu uma classe lista item para cada um desses elementos. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa pegar o nome e jogar dentro do nosso item de lista, ok? E para isso a gente precisa criar esse nome, né? A gente não tem. Então como que a gente vai fazer? Constante de novo. Como a gente vai reescrever, a gente utiliza uma let, ok? Então eu vou passar aqui uma let chamada de novo nome, que será igual. E aí eu quero destacar o primeiro nome, entendeu? Então se eu tenho aqui a Maria, eu quero destacar a primeira letra da Maria, não o primeiro nome, a primeira letra. Então primeiro eu preciso pegar a letra, ok? Então a letra está lá em nomes, né, no meu array. Vou passar aqui, na verdade eu estou pegando um item, né, de cada, por vez, de dentro do meu array. Então passei aqui o nomes, passo aqui o ponto e utilizo a substr para me cortar, ok? E aí eu passo o 0, porque é o 0 que eu quero, e aí eu vou passar aqui o nome, né, do campo, que é o input.value, e vou passar aqui dentro um language, ok? Então eu vou cortar aqui do primeiro, ok? Ou seja, dependendo aí da quantidade de caracteres. Então se eu vim aqui passar um A, ó, ele não exibiu nada porque eu não passei aqui o novo nome. Então se eu pegar lá todos os nomes que começam com a letra A,
ele vai trazer aqui para mim, ó. Tá vendo? Ó, lá de dentro, de acordo com o que eu passar aqui. Se eu trazer um B, ó, ele vai passar aqui para mim. Se eu trazer um C, ó, então eu tenho 4 que começa com A, 2 com B e 4 com C. Como a gente quer destacar esse primeiro nome utilizando uma tag B, o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar aqui com uma string, ok? E aí eu vou passar aqui a tag B. No final, eu vou passar o fechamento de B, e aí você vai ver que quando eu passo um A, ó, ele destaca a primeira letra do nome com a tag B. Agora a gente precisa passar o restante do nome. Lembra que a gente utilizou o let para a gente poder reescrever? Então eu vou pegar um novo nome de novo para me juntar e vou utilizar aqui um operador de atribuição. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a nomes de novo, ponto substr, para mim pegar o final. Então eu vou passar aqui apenas o input.value.length para mim pegar aqui o final. Então se eu digitar A, ele traz para mim a primeira letra do nome em destaque e o restante fora da tag B, ok? Então por isso que eu concatenei. Aí eu já posso remover esse console.log daqui e agora eu preciso jogar o nome para dentro da minha lista item. Como que eu faço isso? Eu pego a minha lista item e utilizo aqui o inner.html. Por que inner.html? Porque eu preciso renderizar minha tag B. Então eu utilizo o inner.html e atribuo o novo nome. E aí, se eu der um console.log no lista item, o que eu vou fazer? Passei aqui a letra A, ele traz aqui para mim, ó, deixa eu clicar, dentro da minha lista, a tag B com a primeira letra destacada e o restante do nome. Então já joguei para dentro da minha ali. Agora eu preciso jogar aqui dentro do HTML. Como que eu faço isso? Eu utilizo um cara chamado de append shield, ou seja, eu tenho um elemento pai e quero jogar um filho lá para dentro. Como que eu faço isso? Então, eu pego o document, né? Eu pego o elemento pai, utilizo aqui a query selector, passo o nome desse meu elemento pai da classe dele, ponto lista, porque a minha lista tem essa classe. Então aí eu venho aqui e dou um append shield. E aqui dentro eu passo o meu elemento filho, que é a lista item, o que está armazenando aqui, ó, ali com a classe lista item, ok? E aí eu posso remover esse console.log daqui. Quando eu clicar aqui e digitar A, ele retorna todos para mim. Se eu digitar B, ele retorna As e Bs, né? Palavras, nomes que começam com a letra A e com a letra B. Se eu passar C, ó, ele vai atribuindo. Só que antes de atribuir, antes de adicionar, a gente precisa limpar. Então, a gente vem aqui antes do for, né? Que é onde a gente está atribuindo, e a gente limpa. O que a gente quer limpar? Cada um desses itens de lista. Então a gente tem que pegar um a um e atribuir a ponto remove para eles, para a gente poder limpar. Como que a gente faz isso? Utilizando a document query selector all. Por quê? A gente tem mais de um item de lista, ok? Então a gente tem que utilizar ele. Qual que é o nome do elemento? É a ponto lista item. É ela que a gente quer remover. E aí a gente precisa percorrer item por item para saber o que a gente está removendo. E para remover esses itens, então eu vou utilizar aqui o for each, vou abrir e fechar parênteses. Aqui dentro eu vou utilizar a minha arrow function, ok? E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o meu item, ou seja, eu estou passando que eu quero elemento por elemento. Então eu tenho que adicionar esse elemento a remove. Então pego o item, ponto remove, e aí a gente finaliza. Então antes que eu adicione uma nova lista, eu removo a anterior, ok? Então se eu vim aqui e passar um A, ó, Adriana, André, Antônio, Antônio, se eu remover aqui e passar um B, né, ó, ele informa lá para mim a Bárbara e o Beto. Então ele remove a lista anterior e coloca uma nova lista. Agora a gente precisa clicar no nome e jogar ele para dentro do campo input, ok? Então o que a gente tem que fazer? Para fazer dinamicamente, eu venho aqui, né? Como eu quero clicar em cima dele, eu pego a minha lista item, que é
o que eu quero clicar, passo aqui um set atributo para mim passar um novo atributo e o nome desse atributo é o onClick, ok? Então passo para ele ali um set atributo, onClick, e aqui na frente eu mostro, né, ou seja, eu adiciono o nome para dentro do campo input. Então vamos criar uma função, adicionar nome, ok? Vou passar um parâmetro porque eu preciso passar aqui o que eu quero jogar naquela minha lista, que é os nomes. Então eu venho aqui, ok? Passo entre aspas simples, depois aspas duplas para mim poder concatenar os nomes, ok? Eu vou ter um erro. Se eu vim aqui digitar A e clicar, ó, eu tenho um erro, porque eu não criei adicionar nome. Então eu preciso vir aqui fora e criar essa função. Por quê? A gente criou aqui, ó, uma função, ok? E passou como parâmetro nomes, que é o nome aqui, ó. Na verdade, aqui, pessoal, poderia ser nome. Vamos passar nome aqui que fica melhor. E aí a gente vai ter que passar nome em tudo, tá? Ó, nome aqui. Deixa eu ver aonde a gente tem mais nomes. Nome aqui. Deixa eu ver, novo nome. E aqui, nome, ok? Então a gente tem que mudar aqui. Não é no plural, é no singular, ok? E aí vamos vir aqui fora e criar a nossa adicionar nome. Então, function adicionar nome vai receber aí como parâmetro o nome, ok? E aí, aonde que a gente vai, para onde que a gente vai mandar esse nome? A gente vai jogar aqui dentro do campo input. Então a gente pega o input.value e joga o nome lá para dentro dele. Agora a gente tem a função, passo aqui com a letra A, ele deu mais um erro. Na linha 22, a gente tem aqui, ó, o nome que a gente não corrigiu no singular. Passei o A, ó. Agora sim, se eu clicar no André, eu jogo ele lá para dentro. Só que eu preciso fazer o seguinte, pessoal, eu preciso remover depois a minha lista. Joguei o nome que eu quero buscar aqui dentro, removo a minha lista. Como que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, ó. Antes do for, a gente pega isso aqui, Ctrl C, e joga aqui dentro, ok? Então, quando eu vim aqui digitar a letra A e clicar na Antônia, ó, eu removo a minha lista, o nome da Antônia está lá, eu dou um Enter e faço a minha busca. Se eu vim aqui remover e digitar aqui com C, eu pego aqui a Crislaine, jogo lá para dentro e removo minha lista. E aí a gente finaliza. Só que a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa vir aqui e refatorar o nosso código, que nem, por exemplo, esse document, como a gente está usando ele duas vezes, a gente pode passar ele para dentro de uma função. Então, vou dar um function aqui, limpar lista, ok? Pode ser até limpar nomes ou nome, tanto faz. Vamos colocar um limpar lista. A gente pega esse cara aqui, Ctrl X, e cola aqui dentro. E aqui a gente utiliza a nossa limpar lista. Ok? E aqui em cima também, quando a gente utiliza, né, a expressão, o argumento que a gente criou mais de uma vez, a gente joga ele dentro de uma função e chama somente a função, ok? Isso significa o quê? A gente estourando o nosso código. Então se eu vim aqui, ó, digitar A, não tenho nenhum problema. Se eu apagar e digitar C, ele vem com uma nova lista. Se eu clicar, ele joga para dentro e apaga a minha lista. E assim a gente finaliza o vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.